que Ele está dentro de nós. É Ele próprio sendo manifestado, realizado, né? É o realizar e o fazer é dele, né? Que nem João Batista falou, né? Eu sou a voz do que clama, né? A voz era de João Batista, mas o clamor dentro dele não era ele próprio, né? Era o próprio Senhor, né? O Senhor Deus falando já sobre ele, preparando o caminho para Jesus, né? Eu sou a voz do que clama. Quer dizer, a voz pode ser nossa, mas o clamor de Cristo tem que estar dentro de nós. É o clamor das coisas do reino acontecerem, né? As coisas se alinharem, o reino vir em plenitude, né? Primeiramente em nossas vidas, né? E nossos olhos verem a manifestação do reino acontecendo, né? Porque se nós ficarmos presos às coisas negativas, né? É só o que nós vamos ver e absorver, né? Mas nós temos que ver aquilo de bom, aquilo que Deus faz, né? Podemos até ver, né? Que foi citado no último Hebron, né? Penúltimo Hebron, último. Falou, você pode até ver as notícias negativas, mas para você se levantar contra elas, não absorver elas e ficar aquele filtro dentro de você, né? Aquela sujeira passar em você e ficar em você. Não, você declara contra aquilo. Se é contra a corrupção, declare contra, né? Se o espírito da mentira, ministre a verdade. Então é isso que Deus nos faz, né? Porque Ele está em nós, Ele habita em nós, faz morada em nós. Vamos começar aqui em João 14. João 14. Eu ia ler todo mais comprido aqui, né? Que ele fala que João 14, eu ia ler até o 32, né? Mas fala que o 21, aquele que tem os meus mandamentos, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos até ele, faremos nele o nosso lar ou a nossa morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vos estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado, enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. E eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como o mundo dá, e não permitas, eu não dou como o mundo dá, mas não permitais que o vosso coração se preocupe, e nem vos deixeis amedrontar. Não se preocupe e nem deixe o seu coração se amedrontar. Por quê? Porque a paz, ela controla as nossas ações. A paz vai dar um direcionamento, o que nós fazemos, né? Foi a palavra que nós falamos outra vez, né? A paz, ela não tira você do eixo. No meio das aflições, a paz te controla. Por quê? Ele é Deus forte, né? Ele é o príncipe da paz, né? Como Isaías fala, ele é o príncipe da paz.
Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor dos exércitos, mas só pode ter paz, só pode ser um rei dos exércitos quem tem paz, quem é o príncipe da paz. Porque ninguém consegue ser, né, sem ter algo dentro de si próprio, né? Dentro de si próprio. Queria começar falando assim, essa palavra fala assim: a paz é um exemplo de vida do cristão, mesmo em meio às aflições do mundo. Em meio às aflições, não é na bonança, né? Muitas vezes a pessoa tem uma bonança, ela acha que isso também é paz. Também não é paz. A paz é aquilo que você não se preocupa com nada, né? O que é ser próspero? É não ter falta de nada. Não é ter muitas coisas, é você não ter falta de nada. É você ter uma paz interior em você. A palavra branda desvia o furor. O que é a palavra branda? Uma pessoa equilibrada, ela sabe como falar, ela sabe como proceder na hora da angústia, na hora do tormento. Eu fico lembrando toda essa palavra, eu lembro de Jesus, né? Na hora da tempestade dormindo. Por quê? Só porque ele era Jesus, o Filho unigênito de Deus? Não, porque ele foi o exemplo de paz perfeita, né? Ele levantou, por que vocês não pararam isso daí, né? Homens de pouca fé, né? Ele nunca repreendeu quem tinha muita fé, ele repreendeu quem tinha pouca fé. Foi lá e parou a tempestade. Parou. Quer dizer, a paz que estava dentro dele não deixava, né, ele sair dos trilhos, ele perder o foco da intimidade dele com Deus, né? Porque ele via e fazia e tinha sintonia perfeita com Deus, né? Sintonia perfeita com Deus. E ele deixou isso para nós: eu vou, mas eu virei, né? E vos farei morada. Quer dizer, a intimidade, ele abriu o acesso, o que o povo lá de Israel, né, fechou lá quando Deus chamou eles para conversar, né? E eles sentiram medo, né? Deus sempre quis essa intimidade, né? O que Adão também perdeu lá no Jardim do Éden, né? Mas João 16, 23 fala assim. João 16, 23 fala. João 16, 23 fala: e naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo que pedires ao Pai, Ele vos concederá a vós, em meu nome. Olha Jesus falando, tudo em meu nome. 24. Até agora nada pedis em meu nome. Pedir e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. A paz de Cristo vence as aflições. Essas verdades eu vos tenho dito, 25, através de uma linguagem figurada. Mas o momento está chegando em que eu não falarei mais por enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. E nesse dia pedireis em meu nome. E não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama. Olha, o próprio Pai vos ama. O próprio Pai. Pois o próprio Pai vos ama porque me amaste e creste que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus observaram-lhe: eis que agora fala claramente, e não através de linguagem enigmática. Agora temos certeza que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso o cremos que verdadeiramente viestes de Deus. Você tem que ter paz até para ouvir a palavra de Deus. Senão você não tem a compreensão perfeita. O Espírito Santo não age, né? Porque o próprio Espírito Santo que Jesus ensinou, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, é o Espírito Santo em você. É o Espírito Santo em mim. Ele que traz compreensão de todas as coisas.
Ah, mas agora verbalizamos as perguntas que nos inquietam. Porque isso cremos que verdadeiramente viesse Deus. Mas Jesus lhe respondeu: credes agora? Pois chegará o momento e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois o meu Pai está comigo. E eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em minha paz neste mundo sofrereis tribulações, mas tendes fé e coragem. Tenha fé e tenha coragem. Lembra a outra palavra que nós ouvimos, né? Fé com humildade, humildade com fé, fé com coragem. Jesus falou: neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Lembra que